18 horas, 7 minutos, hora do Rally no Rádio Clube de Angra, semana do Rally, semana de desassossego motorizado pelas ruas, pelas estradas da Ilha Terceira. Até amanhã vamos estar com estes especiais Rally entre as 18 e as 19 horas. Amanhã à noite, recordo, a apresentação pública das equipas no Porto de São Mateus a partir das 21h30. E na sexta-feira cá estaremos então para as 3 primeiras classificativas do Rally, Ladeira Grande e 2 passagens em Clube Auto Citadino de Angra, com final junto ao Tribunal. No sábado, então, durante todo o dia, aqui estaremos com as incidências de uma prova que nos vai levar até ao final da tarde. Esperemos nós, sem atrasos e com tudo a correr literalmente sobre rodas. Mais um especial Rally com entrevista conduzida pelo Miguel Sousa Azevedo e com convidados especialíssimos em estúdio. Equipa Rui Torres, Marco Martins e também Pedro Lança e Inês Veiga. Já cá estão todos. Luís Miguel de Sousa Ávila e Azevedo, faça favor, é o mestre de cerimónias das nossas entrevistas. É verdade, Jorge, pela terceira vez esta semana estamos em especial Rally e vão-se contando as horas para que na sexta-feira, ao final da tarde, de facto, o Aleimar, 45º Rally Lilás, o 27º da Senda Aleimar nas provas do Terceiro Automóvel Clube, vai efetivamente para a estrada com a primeira passagem pelo troço, primeira e única passagem pelo troço da Ladeira Grande. Mas como bem disseste, temos convidados especiais porque há aqui um mote comum, é que de facto sempre que é semana de Rally os convidados que entram por esta porta dentro são todos eles especiais, porque de uma forma ou de outra estão ligados a este fenómeno dos desportos motorizados e especialmente e concretamente à modalidade dos rallies. Temos aqui um misto de veterania e de juventude dentro do estudo. Pedro fica ali a meio caminho entre a juventude e a veterania. Temos o Rui Torres, que é talvez é o piloto açoriano em atividade há mais tempo consecutivamente. Ele já leva umas décadas desta coisa. O Rui está quase a preparar os 50 anos de carreira, porque ele começou do lado direito, mas tem certamente várias experiências para partilhar connosco. Também o Marco Martins, que já há alguns anos o acompanha. Rui, a pergunta impõe-se, até porque já há algum tempo que nós tentamos convencer a vir ao Rádio Clube de Angra, agora teve que ser mesmo, e temos que saber como é que isto tudo começou. Tu começaste muito novinho e depois foste por aí fora acompanhando alguns pilotos e depois fazendo a tua carreira ao volante, que praticamente não teve paragens. Pois, resumidamente, obrigado pelo convite. Realmente o primeiro ano eu participei em 1975, tinha ainda 16 anos, na altura não era preciso ter carta de condução para ser navegador. Vai fazer para o ano de 50 anos, tal como o Terceiro Automóvel Clube. É verdade. Fui consultar o EWRC para ver as tuas contas. Para ver as tuas contas. E, portanto, penso que é a minha 15ª participação no Lilás. Que já venceste por 2 vezes, como navegador. Como navegador, sim. Como piloto tenho 2 vezes 4º lugar e algumas vezes 5º, 6º. Aliás, fiquei sempre entre os 10 primeiros, coisa que não se vai repetir este ano, com certeza. Como é que tem sido, Rui, esta experiência que já dura quase há uma década do Ford Escort RS MK2, um carro, um híbrido, se assim o podemos considerar, porque é um carro antigo, com coisas novas lá dentro, mas que vai deliciando os espectadores. E tu bem o confessaste aí há uns anos, a primeira vez que fizeste terra com o carro, disseste, já devia ter vindo há mais tempo com este, que até me batem palmas e tudo. É uma diversão diferente, é uma prova sem compromissos. Como é que tu vais gerindo esse alongar de uma carreira que, pelos vistos, está bem longe de parar? É verdade, o carro tem-nos dado imenso gozo. Logicamente que às segundas passagens consigo tirar muito tempo, coisa que faz, porque normalmente nas primeiras passagens tenho sempre dificuldade, e realmente foi uma boa aposta o Escort, porque financeiramente sai muito mais em conta de correr da Evo, que era um carro que tinha manutenções disparatadas, e o Escort não, praticamente é reapertar uns parafusos e continuar. E, portanto, nós vamos fazendo o gosto ao pé com esse carro, o público gosta muito, puxa por nós sentimos realmente as pessoas a puxar por nós, e isso dá muito gozo. Quando a classificativa corre bem, dá-nos muito prazer. Para que a classificativa corra bem, contas também essencialmente com o papel do Marco Martins, que é teu navegador já há bastante tempo, ele também já passou pelo volante, já navegou outros pilotos. Marco, também se impõe a questão, até porque é a primeira vez que estás no Rádio Clube de Angra, de saber como é que tu geraste este gosto pelos automóveis. Olá, boa tarde. Já
Pronto, já praticava, fazia raids, motas, moto d'água. Os motores já andavam por aí? Já andava. E comecei em 94, já comecei tarde, né? Eu já com quase 30 anos, mas já tenho 31 anos de ralis. Há 31 que acompanho o Rui Tolo. Penso que será a 93ª ou 4ª vez que vou navegar o Rui, e é sempre um prazer enorme. E então vocês vão alongar isso? O Rui tem que comemorar 50 anos de carreira, tem que chegar aos 100 ralis e depois sinceramente gostava de chegar aos 100, sim. Pronto, falta pouco. E como é que tem sido esta experiência também, naturalmente, porque desde a primeira hora navegaste o Ford Escort, é uma viatura que vos permite correr sem compromissos e preocupações, e onde a diversão está acima de tudo, ou de qualquer forma tenta-se sempre fazer o melhor? É certo. Olha, começamos no asfalto, o carro já era fabuloso, mas até ao ponto de entrar nas terras da Ilha do Faial, eu fiquei por demais. Até vos batiam palmas, como dizia o Rui? Não, um gozo enorme, porque nunca tinha dado a oportunidade num carro de tração traseira. Via quando era criança, mas nunca tive a oportunidade, e fabuloso. E achei as medidas todas, acho que é dos ralis mais fabulosos que eu tive, de Faial no carro, no K2. Quem também tem a sua carreira ligada a um carro desses é ali a Inês, já vamos saber isso. Rui, já agora, estabelecer um paralelo que não é muito difícil para ti, porque tu andaste nos carros de tração traseira na altura em que eram modelos atuais, com as mecânicas que existiam na altura, finais dos anos 70, anos 80, onde eram os principais carros das competições, especialmente nos Açores. As diferenças para o nosso público menos conhecedor de um Ford Escort, por exemplo, com que ganhaste o Rally de Lilás há 41 anos? Sim. e este que vais tripular? Na altura nós fizemos o campeonato com um MK2, mas ainda como Tupinto, com o Horácio Franco fomos campeões. O carro debitava cerca de 185 cavalos, penso eu. Tinha uma Paulzinho. Exatamente. Esse carro agora tem 330 cavalos, com uma caixa sequencial de 6 velocidades, já é muito diferente. As suspensões também são muito mais evoluídas. Apesar da estrutura do carro ser a mesma, o carro continua com um eixo rígido atrás. Aquela cara bonita mantém-se. Exatamente, mas pronto, a nível da fiabilidade também melhorou. Hoje em dia o carro é injeção, tem uma eletrónica trabalhada e portanto tem muito menos manutenção do que os Escorts antigos, e claro, os cavalos ajudam muito, porque debaixo do pé dá aquele gozo quando se acelera, aquilo vai para a frente. Os menos conhecedores também não farão ideia das dezenas e dezenas de viaturas daquele género que correm por esse mundo fora. Sim, cada vez há mais. Aliás, estão a fabricar carrocerias novas. Sim, agora já é a possibilidade de ter o carro 0 km. Exatamente. Portanto, há uma maneira, porque ainda são carros que ainda fogem um pouco à FIA, portanto, que obriga os construtores a que se comprem carros só fabricados por eles, nessas categorias novas. Sim. Enquanto o Escort ainda há preparadores caseiros. Ainda há algum artesanato. Exatamente, no meu caso, outros preparadores ingleses, mesmo em Portugal, fazem carros muito bons, mas também já não tão baratos. Portanto, se pretender um carro portanto, com a última geração de mecânica, já está a valores muito, muito consideráveis. Mas em que se pode escolher tudo? Pode-se escolher tudo. É engraçado porque realmente pode-se começar num grupo 1, que por exemplo estou a fazer neste momento, um carro que terá à volta de 160 cavalos, e depois vai por aí fora até aos 350 e se calhar mais. Agora já há quem faça o 2.7. O meu, por exemplo, há um 2500 cilindrada, mas já existe neste momento o 2.7. Pronto, ficamos a saber mais esta informação. Entretanto, 10 anos depois da sua estreia nas estradas da terceira, 10 anos e uns pinguinhos depois da sua estreia na terceira, mas já com uns 20 e picos de carreira nos ralis, temos connosco novamente o Pedro Lança. Ele chegou aqui aos Açores em 2014 para disputar na altura um desafio diferente que tinha a ver com um challenge Citroën Saxo Cup, que já não eram carros atuais, mas que na altura deram bastante gozo. Foi um adversário ao Rui, foi um adversário do mais duro de Rui que já tivemos. A gente não o ruía porque ele desaparecia cedo, mas de qualquer forma tentávamos. Pedro, é bom ter-te de volta aos ralis da terceira, e sei que certamente estás com a expectativa de voltar aqui a pisar estradas, não bem as que já conhecias, mas alguns bocadinhos de troços que já conheceste, e principalmente esta festa um bocadinho à volta do rally que se faz sempre na terceira.
Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Miguel. É uma honra estar aqui no Rádio Clube de Angra. É fantástico andar nos Açores e aqui em Angra, é espetacular. Sim, os troços são de facto... Há troços que eu nunca fiz aqui, dos troços deste Lilás de 2024. Houve zonas que já passámos em sentido contrário, houve zonas que já passámos, mas pouca coisa. Portanto, os troços praticamente são todos novos e têm um desenho fantástico. São troços muito seletivos, com algumas diferenças entre eles, uns mais lentos, outros mais rápidos. Mas pronto, no global é um rally excelente. É sempre muito bom estar de volta, é fantástico fazer rallies nos Açores e pronto, e não há muito mais a dizer. Tu recordas-te em 2014, quando aqui chegaste, enfrentando um bocadinho o desconhecido, até o navegador era desconhecido, foi a primeira vez que salvo erro que ele tinha corrido contigo. Foi. E vocês vieram aqui um bocadinho às cegas, mas rapidamente te aclimataste também ao ambiente, e depois foi um tal conhecer troços nos Açores e ir sempre evoluindo, partindo de uma base que era um carro que tu conhecias muito bem e onde surpreendeste bastante os adversários diretos. Sim, foi... De facto, a mim não te surpreendeste, mas eu já te conhecia de trás. Eles é que não sabiam muito bem quem era. Claro que a ideia foi sempre dar sempre o nosso melhor, e especialmente em situações de completo desconhecimento. Obviamente eu nunca tinha estado nos Açores sequer, nem na terceira. Portanto, foi desde a primeira hora, conhecer praticamente no primeiro ano, foi passar a primeira vez em troços, em estradas como nunca andei. Portanto, como aconteceu hoje, por exemplo, eu nunca tinha passado ali no Altares, carece sequer, naquela zona dos Altares. Há ali zonas que são comuns, por exemplo, há troços, há muitos troços, muitas estradas que eu já fiz muitos rallies aqui na terceira, mas nunca tinha passado. Pronto, a expectativa de facto era grande naquela altura. Os carros eram muito evoluídos, eram muito mais evoluídos que o meu, neste caso naquela altura era bastante. O meu era se calhar um dos menos evoluídos. O Rui também não tinha feito corridas com o Rui Serra ainda, já nos conhecíamos, nunca tínhamos feito corridas, porque o meu navegador habitual, o Ricardo Batista, na última da hora. Na altura que ele ainda nem tinha carta, não é? Na altura que ele não tinha carta, exatamente, o Ricardo não tinha carta de condução. Um abraço para o Ricardo, não tinha carta de condução. O Ricardo não conseguiu vir ao rally e o Rui, pronto, apareceu com vontade e viemos fazer o rally. Também foi só uma prova, porque o Rui também depois teve ali uma situação que depois teve que dar outro seguimento à vida dele. E o Paulo Marques, foi a primeira corrida que fiz com o Paulo Marques. Esse então eu nem o conhecia sequer, já nos tínhamos cruzado nas corridas. E foi logo a meio das São Joaninas, para aclimatar a coisa. Logo a meio das São Joaninas, uma corrida bastante difícil. Foi a corrida, se calhar, essa e Santa Maria tivemos mais dificuldades também, porque também pronto, os pneus não eram os adequados. A mesma coisa que se passava ali nas São Joaninas, onde o troço era bastante escorregadio. Foi muito difícil andar ao pé quer do Tiago, quer do Fábio, quer do Luís Duarte. Foi muito difícil. Aliás, nós íamos ficar em quarto da corrida garantidamente, só porque o Fábio teve um problema no injetor, é que passámos para terceiro, porque o nosso lugar era quarto. As diferenças eram poucas, só conseguimos ganhar uma passagem num troço, tivemos lá um toque ainda bastante grande, numa zona rápida, naquela parte rápida lá em cima, como é que se chama? Se chama sempre, não é Catarina Vieira? Maria Vieira, ainda deve estar lá os riscos lá no meio. Foi bastante grande, pensei mesmo, pronto, já foi para a segunda passagem logo com o Paulo. Nunca tínhamos feito rallies, não nos conhecíamos sequer. É como eu digo, conhecemos das corridas. O Paulo fazia corridas no Norte, eu fazia corridas no Sul. Na altura da promoção conhecemos-nos no Rally de Mursa. E eu lembro-se de uma entrega de prémios, me chamaram ao Algarvio. E eu disse com o Algarvio, eu não era Algarvio porque o Algarvio é um alentejano sem travões, eu sou alentejano. Portanto, basicamente o Paulo lembrava-se disso, portanto foi mesmo um desconhecido completo. Na altura também, Santa Maria, também o Paulo não pôde vir e fiz com o Jorge Carvalho. Já tínhamos testado na altura da Fiat, na altura que o Ricardo não podia ir, eu testava com o Jorge. Tínhamos feito um rally em Mursa, ganhámos à geral em 2005 com o Punto, e depois também foi uma situação, também foi muito engraçado, não conseguimos andar melhor, temos alguns constrangimentos, mas pronto, foi o que foi. Gostava de voltar também a Santa Maria, um dia destes hei de voltar, porque de facto essa ficou-me atravessada, mas de facto foi de facto das melhores coisas que fiz, garantidamente na minha carreira automobilística, foi ver Pedro Rallies pelos Açores. Muito bem, e agora vamos dar lugar à juventude. Fizemos tudo ao contrário, deixamos as senhoras para o fim, mas para também darmos o devido destaque que temos uma campeã nacional em estúdio hoje. Ela sagrou-se no passado fim de semana campeã nacional de Rallys de Portugal das duas rodas motrizes, a jovem Inês Veiga, que é a primeira vez que vem correr, não aos Açores, mas à terceira, e vai acompanhar o Pedro Lança, com quem já fez algumas corridas. Para já, Inês, aquela boca de há bocadinho de tu teres iniciado a tua carreira, o teu gosto pelos automóveis, relacionadamente com um Ford Escort MK2, tem a ver, claro, com o famoso skate do teu pai Eduardo Veiga, que tu já navegaste e que certamente despertou aí um interesse maior porque ias acompanhando as corridas. Foi assim que isso começou e já agora, bem-vindo ao Rádio Clube.
Muito obrigada pelo convite. E sim, foi aí que começou. Eu desde sempre acompanhei o meu pai nas corridas, já da altura do Rallycross. E portanto, quando passou para os rallies, eu percebi que gostava imenso de rallies, mas era muito novinha. E quando chegou uma altura em que eu já tinha a carta, já podia tirar a licença, o meu pai não tinha navegador para uma prova e disse: olha, tu não queres vir comigo? E eu, pronto, posso ir, sim, vamos. Eu não sei nada disto, mas vamos. Tanto que a minha ideia era ser piloto. Fiz a primeira prova e disse ao meu pai: pai, eu não quero ser piloto, eu gosto disto, é isto que eu quero. E depois, pronto, no ano a seguir fizemos algumas provas, depois também foi ano Covid, fizemos poucas provas e foi por aí que começou. E ia continuar a ser o meu carro preferido. Continua a ser. Continua a ser. Também é um daqueles 330 cavalos, não é, Rui? Deve ser. Deve ser mais ou menos por aí. Entretanto, também já experimentaste andar ao volante? Já tiveste algumas experiências, inclusive em Santa Maria já fizeste ao volante. Foi a única. E percebi que efetivamente aquilo é muito engraçado, mas para quem gosta. Não, para mim. O meu lado é o lado direito do carro e não há cá. Eu passei o rally a olhar para o relógio e depois não tinha relógio e depois lá me lembrava que tinha que pôr umas luvas, nunca na vida tinha que pôr luvas. Não é para mim. Por acaso já houve uma história, não sei se lembras disso, Jorge, de um shakedown no Rally de Faial em que uma dupla Continental se veio estrear nos rallies nos Açores e estavam à partida do shakedown os dois de luvas. Eles estavam prontinhos para arrancar. O navegador também estava de luvas. Depois tirou-as para poder virar as folhas. Inês, entretanto a tua carreira foi seguindo, ela embora curta tem sido bastante ativa e intensa, navegaste de alguns pilotos, se calhar com um pico alto da experiência que tiveste com o Bernardo Sousa, salvo erro, o ano passado, e agora juntaste tão jovem, não é uma jovem promessa, é um jovem valor dos rallies nacionais que é o Gonçalo Henriques, que também se calhar se vai sagrar campeão nacional daqui a dias, pelo menos as coisas estarão encaminhadas para isso, ele que já o fez uma vez nas duas rodas motrizes. Como é que tem sido essa experiência de andar no meio de, se calhar, da categoria mais entusiasmante em termos de lutas no Campeonato de Portugal de Rallys? Tem sido as duas rodas motrizes onde estas novas viaturas permitem coisas muito, muito incríveis, se calhar aí há uns anos de se prever, em termos de tempos e andamentos. Sim, eu efetivamente no ano passado estive na categoria máxima nos Rally 2, foi curta a minha passagem pelo Rally 2, mas percebi o que era um Rally 2, percebi o que eram os andamentos do Rally 2. Depois agora, os Rally 4, portanto a categoria onde estou das duas rodas motrizes, ninguém tem noção do ritmo a que se anda. Porque nós às vezes dizem: ei, tu passaste, tu isto, aquilo, mas ninguém tem noção do que se passa dentro dos carros. Assim, eu vou com o Gonçalo, vou super bem, super segura, é uma pessoa super tranquila que me transmite, eu vou ali e não se passa nada, às vezes um susto ao outro, nós chegamos ao fim e eu brinco com o Gonçalo porque ele, ui, eu não vi nada, para mim já passou, quando eu olho já passou, já está tudo bem, segue, próxima nota. Mas às vezes ele ainda vai, e eu, bora, já estou a dar a nota a seguir, tipo, esquece o que está para trás, já passou. Quando vejo assim um bocadinho mais de perigo, olha, encolho-me, mas não, passou, pronto. Mas é efetivamente as duas rodas. Anda-se muito depressa. Muito depressa. E de há uns anos para cá tem-se visto um aumentar de competitividade. Que, assim, eu acho que este ano tem um nível que já não se via há muitos anos em há ali Portugal. pelo menos 5 pilotos que andam quase nos mesmos segundos e mesmo os que vêm logo a seguir daqui a uns meses estão lá. Temos uma nova geração, por exemplo, temos o Gonçalo e o Hugo que não são jovens promessas, que são valores. E depois temos a vir de baixo, que estão a começar agora, o Rafael Rego, que exatamente. Ainda agora fez um rally brilhante. Sim, desistiu na última curva do rally quando estava à frente. Foram a dupla do rally, sem dúvida. E o Pedro Pereira, que veio do FPAC Junior Team, que também são os jovens valores que estão todos a vir. E isso vai aumentar ainda mais a nossa competitividade. E agora aqui vais ter um desafio diferente, vens para território desconhecido, navegar um piloto com quem já andaste em algumas provas, também a fazer de carro zero, e o que é que tu achaste do que vocês já conheceram das classificativas terceirenses? Penso que já passaram em todas. Assim, eu gostei bastante do rally, tem umas classificativas assim mais técnicas. Manhosas. Sim, o chamado manhoso, exatamente. Mas tem uma classificativa que eu não me recordo o nome agora. Super rápida. Que aquele início é mesmo caminho super. De cima. Caminho de cima. Super rápido. Mas que eu também gosto. Eu gostei bastante do rally no geral e gosto muito do ambiente que se vive aqui.
Rui Torres, uma pergunta também aqui a reavivar memórias e estabelecendo aqui um paralelo, mas com outras edições do Rally Lilás, e precisamente tem a ver com a estrutura das provas. Há cerca de 40 anos venceste uma prova que tinha 24 classificativas ou 23 classificativas, e se esta de agora tem 80 km, a outra tinha 160 km. Ou seja, havia muitos troços corridos de noite, de dia, em terra, em asfalto. Os rallies eram bastante diferentes, mais desgastantes. O que é que tu recordas disso? Sendo que na altura estavas no Team Apollo 20, portanto, se calhar numa das estruturas que tinha melhores condições de participação. Sim, realmente o objetivo normalmente era conseguir quilómetros quando se organizava, o máximo de quilómetros possível, ou o máximo de média. Por exemplo, eu lembro que em Santa Maria nós conseguíamos ter 56% de troços em relação ao percurso total. Portanto, ou seja, andava-se muito nas especiais com poucas ligações e muitos troços, e tudo muito seguido. Ali era tudo feito num dia e fazia-se mais de 150 km ou 160 de especiais, metade em terra, ou normalmente até mais do que isso. Portanto, os rallies eram mais duros. Hoje em dia penso que as equipas gastam demasiado dinheiro e demasiado tempo em testes e depois dizem que não têm dinheiro para as provas e querem as provas o mais pequeno possível. Portanto, eu penso que aqui as coisas estão um bocadinho trocadas. Os excelentes tempos que eles fazem também se deve a isso. Fazem imensos testes, portanto os carros vão perfeitamente afinados, têm ajudas externas, pilotos com mais experiência afinam os carros e, portanto, as coisas são diferentes. Antigamente havia mais um improviso, treinava-se bastante, mas não se perdia tanto tempo a testar como se faz hoje em dia. Partindo também aqui do princípio em que tu preparas carros, portanto já preparaste carros que depois outros pilotos utilizaram, portanto tens a noção também do que é que as equipas de assistência têm de fazer hoje em dia. É também bastante diferente do que acontecia em termos dos meios à disposição, e sendo que já há uns anos a esta parte há sítios específicos para as assistências trabalharem, não têm muito tempo, mas têm que trabalhar depressa e bem, e antes as coisas eram feitas na estrada. Quem podia chegava a todo o lado, quem não podia tinha que esperar pelo fim do rally, se calhar para apertar algum parafuso, quase. Pois, havia quem levasse muita ferramenta dentro do carro, mas aquilo às vezes corria mal. Portanto, as assistências já eram no final dos troços. Eu lembro, por exemplo, de participar no Rally de Portugal e tínhamos troços, assistência em todos os troços, feito apenas por um átomo, por um. O piloto tinha que ser super rápido. Tinha que fazer um segundo rally. Exatamente, super rápido. Conseguia estar no fim das classificativas todas, levava 2 pneus e mais nada e tal. Portanto, hoje em dia as assistências também são diferentes. As equipas também estão limitadas. A maior parte desses carros agora não se pode mexer em nada. Portanto, seja os mecânicos basicamente acabam durante as provas as intervenções são muito limitadas, são muito pequenas, e inclusivamente nos testes também é por ir tirar molas e pouco mais, porque realmente não se abrem motores, não se abrem caixas de velocidades, não se fazem nada disso. Portanto, quando se faz isso é mau sinal. E não só, também se calhar os mecânicos antigamente acabavam por improvisar e se calhar até sabiam um bocadinho mais. Hoje em dia recorre-se muito ao fabricante. Sim. Depois aos telemóveis tira-se dúvidas, portanto as afinações online. E, portanto, é assim, a evolução dos automóveis, do automobilismo, tem coisas para bem, outras para menos bem, mas olha, nós continuamos cá, não sei quanto mais tempo, mas ainda nos vamos aguentando. Tu foste um bocadinho precursor nesta coisa de trazer carros de fora, ou de construir e preparar carros de raiz e transformá-los nos teus carros, preparados pela tua equipa? Já existia, mas estamos a falar a esse nível. Era um grupo N feito nos Açores. Sim, desde o primeiro carro que tive, o primeiro Escort, esse já foi feito por nós. Eu não sou mecânico, mas portanto tenho-me rodeado das pessoas que sabem, e portanto depois partimos para os carros, para o Clio, depois para o Subaru, depois os Mitsubishis, e era interessante porque havia um certo preparadores a fazerem esses carros que ao fim e ao cabo eram bastante competitivos. Os carros eram muito parecidos uns com os outros, tinham que seguir uma ficha de homologação. Portanto, e dava mais liberdade ao preparador, porque foi pena, foi-se perdendo. Hoje em dia
Não existem quase preparadores na Europa a preparar carros. Isso na altura rally. também te permitiu estabelecer vários contactos com várias casas que forneciam material e às vezes aparecerem coisas diferentes que as outras equipas não usavam. Sim, e agora com isso já certeza. não acontece tanto. Nós, por exemplo, continuamos com o mesmo técnico da eletrónica, que é o Neil, já desde 2007 que nos acompanha. Ele é que fez também a eletrónica da Escort. Portanto, antigamente ele tinha que vir cá quase todos os anos, agora já não. Esse carro já não precisa tanto. Ele de vez em quando diz: pá, não é melhor ir aí, sabe? João Passezinho, que eu gosto muito, diz que para a reforma, quando se reformar, se calhar vai para cá. Mas, portanto, foi uma pessoa com quem aprendemos muito, porque ele não é só técnico de eletrónica, ele é formado em todas as áreas de mecânica, sabe muito. Ele, por exemplo, ao andar ao lado, ele consegue afinar suspensões, mesmo sentar a conduzir o carro, dá-nos portanto, leva-nos para o caminho certo. Nós aprendemos bastante com ele. Mas o que eu digo, as coisas foram-se modificando, os rallies hoje em dia são diferentes, há coisas que precisam melhorar, porque há coisas que correram menos bem, mas tem que ser dados realmente dos rallies pelo menos com mais alguns quilómetros. Faz um bocadinho de diferença. Marco, tu já apanhaste se calhar um bocadinho essa transição para os rallies com parques de assistência, com secções mais limitadas, mas também já fizeste o Açores Rally, antigo SATA Rally Açores, já fizeste rallies grandes também ao volante, portanto também apanhaste um bocadinho dessas duas ondas, chamemos-lhe assim? Sim, ainda apanhei muitos anos em que a assistência era na estrada. Na estrada. Aqui na terceira nunca fiz o rally misto, foi sempre de asfalto. Já de asfalto. De asfalto. O de Santa Maria fiz já alguns, era fabuloso, deixa saudades, sinceramente. E sim, muitos rallies. Apanhei muitos anos ainda que as assistências já eram feitas na estrada, rallies à noite e começar cedo. Isso tornou os rallies mais fáceis para quem os está a disputar, mais fáceis naturalmente também para as equipas de assistência, mas tirou se calhar um bocadinho daquela emoção que havia de se conseguir fazer uma reparação na estrada que às vezes resolvia um problema. Sim. E agora, Mas sem dúvida se variar, variou. Às vezes há umas peças que aparecem milagrosamente em cima de uns muros, mas isso são exceções à regra, não se pode falar nisso. De vez em quando dava jeito uns pequenos parques para me dar uns pneuzitos, né? Às vezes. Pedro, tu também já apanhaste um bocadinho de diferentes ondas, até porque estiveste envolvido em campeonatos bastante competitivos, até o campeonato, na altura penso que já se chamava promoção, quando vocês correram, mas também estiveste envolvido no mundo dos troféus, onde aí havia que dar corda aos sapatos para mostrar serviço, porque as coisas eram bastante parecidas e pronto, quem fosse mais audaz e habilidoso é que conseguia sobressair. Sim, os troféus são de facto também uma escola. De facto, no caso do automobilismo, seja a modalidade, neste caso a velocidade, os rallies ou outra qualquer, os troféus acabam por equilibrar ali um bocadinho, haver ali o balanço do que é a performance do carro, porque pronto, toda a gente sabe que há sempre carros que estão um bocadinho fora ou um bocadinho mais fora daquilo que o regulamento um bocadinho mais explorado, mas a diferença não é assim tão grande. Portanto, quem quer andar num troféu e andar à frente, garantidamente tem que ter ali a conjugação de muitos fatores. Obviamente que neste caso e no meu tempo, quando foi no caso da Fiat, eu tinha um apoio bastante bom da parte de um concessionário e também por parte da Fiat, e foi de facto uma época bastante boa. Podias perder tempo em testes? Sim, estávamos bastante. Eu nunca fiz um rally em Faf, mas já lá testei muitas vezes. Íamos para lá sempre testar. Normalmente a equipa tinha outro piloto, ele testava primeiro e eu testava a seguir. E passámos dias a andar de carro em Faf. Mas na altura, por exemplo, nos troféus, embora, por exemplo, as coisas são feitas de outra maneira, nós acabamos por ter ali um bocadinho mais para jogar com os pneus e com o que temos. Nos troféus aquilo era entrarmos no parque de assistência, se eu trocasse os pneus, todos eles trocavam os pneus e vice-versa, ou seja, andávamos ali todos à 10ª de segundo, e aquilo foi de facto uma escola bastante boa, e os troféus eram de facto onde saíram também alguns pilotos muito rápidos e de bons pilotos a nível nacional, os troféus. Portanto, os troféus, não tenho dúvidas que os troféus acabam por ser uma boa escola. A dificuldade agora dos troféus, no meu entender,
é que eu acho que os troféus, mesmo os baratos, já são muito caros. Com que carros é que se podem fazer Com troféus carros de é que podem forma a fazer que aquilo troféus. seja minimamente Claro. acessível? O troféu Punta era bastante acessível, o troféu Sax era bastante mesma acessível. coisa? Estou a falar do meu tempo. Sim, sim, sim. Também, como se calhar antigamente, e se falarmos, por exemplo, em termos de preparação dos carros, quando falámos, por exemplo, no troféu 5 GT Turbo, Sim, o sim, troféu sim. Visa, o troféu AX, os carros eram muito menos evoluídos, portanto, face ao carro dia a dia. Eu lembro-me de falar com um amigo meu, amigo nosso, meu e da Inês, que o pai dele corria no troféu Visa e aquilo o Visa era roubar 4 suspensões cónios, pneus Kamac e uma proteção de carga. Os carros faziam o Rally de Portugal e a volta a Portugal. Portanto, não é que não fosse mais fácil, mas era muito barato, mais barato fazer rallies. Portanto, eu acho que a diferença hoje em dia, e lembro-me perfeitamente do investimento que a Peugeot fez na altura do troféu 206, que eu tive pena de não participar, e na altura da Citroën no Saxo, que eu já não fiz o troféu, mas fiz a promoção Saxo. em 2004 e por acaso tive a sorte de vencer na promoção, no Rally, no campeonato de promoção terra. Eu acho que havia um investimento maior por parte das marcas. As marcas estavam mais abertas a... Os tempos eram outros também. Os tempos eram outros. Hoje em dia, a dificuldade dos troféus acaba por ser montar um troféu sem o apoio de uma marca. Obviamente, os prémios não podem ser, se calhar, aquilo que eram no passado. Embora na Peugeot Rally Cup, o prémio é bastante bom. Sim, mas aí já estamos a falar de também. outros valores. Agora, eu acho que era mais fácil aparecer novos valores e projetos, se calhar, um bocadinho mais limitados, um bocadinho mais comedidos e chegar lá acima do que agora, acho eu. Isto é a minha convicção. Mas... Muito bem, pegando nessa tua deixa do troféu Visa e recordando tempos passados, antes de irmos aqui à publicidade, de eu fazer ali um desafio à Inês de cativar ainda mais gente, mais mulheres para os rallies, recordar que há 40 anos precisamente um senhor chamado Manuel Amaral, de pseudónimo Larama, trouxe o Citroën Visa Crono do troféu ao Rally Ilha Lilás e fez a serreta antiga em terra e tudo, ficou em 4º lugar da geral. Vamos à publicidade, Jorge. Volta a este especial Rally número 3, estamos a 2 dias, estamos a 24 horas e qualquer coisa da apresentação pública das equipas e a cerca de 48 de se iniciar este 27º Alemar Rally, a 45ª edição do Rally Ilha Lilás. A verdade foi já no distante ano de 1978 que tudo começou em termos de rallies oficiais na terceira, uns meses antes com o Rally da Primavera e depois com este primeiro Ilha Lilás, que tenho a curiosidade que já referimos, aliás, na segunda-feira com os nossos convidados José Eduardo Silva e Alberto Jorge Santos. Eles foram os vencedores da primeira edição, voltaram a fazê-lo em 1986 e vão conduzir a viatura de segurança 00, sendo os olhos da organização na estrada. Portanto, acautelem-se lá, se estiverem mal colocados, vêm 2 velhinhos muito bravos e que vão mandar colocar bem. Podem ter a certeza que eles vão impor o respeito que é devido para que tudo corra pela melhor forma, né, em mais esta organização do Terceiro Automóvel Clube. E agora sim vamos a esse desafio de pedir aqui à Inês Veiga que explique especialmente ao nosso público feminino, sendo que nos Açores as cotas estão muito bem preenchidas. E dou um exemplo rápido, ainda aqui há 2 meses no Rally da Graciosa, só casais tínhamos 6, portanto sinal de que a coisa estava bem preenchida. E entre pilotos e navegadoras femininas também temos tido números muito interessantes, sendo também, e recordando que na Ilha Terceira se disputou há cerca de 10 anos o único rally especificamente para pilotos femininos que aconteceu em Portugal e que deu até origem a um troféu que depois correu um bocadinho o resto do país. Inês, os rallies não são um desporto de homens. Há uma senhora, Michelle Mouton, que já há 40 anos explicou isso muito bem, como é que as coisas acontecem. De qualquer forma, tu sentes de alguma maneira que alguém ainda torce o nariz a dizer é aquela miúda que vai navegar o campeão nacional? É que ela já é campeã também. Não, eu acho que cada vez menos há esse preconceito e acho que cada vez mais as mulheres se impõem no sentido de não é por eu ser mulher que tenho que ter outras regalias, não. É eu sou igual a um homem e se o homem tem as qualidades e eu também, qual é o problema de ser eu ou de ser ele? Por isso eu acho que cada vez há mais mulheres, cada vez há mais mulheres jovens a começar. Falo de nós, por exemplo, a Inês Ponte é a minha inspiração, sempre falei com ela e tal e qual como eu falei com ela, é bonito ver que agora outras raparigas mais pequenas, meninas com 15 a 6 anos que têm um interesse em começar, que procuram falar connosco para entrarem no mundo e eu acho que sim, só têm que entrar, peçam ajuda, que toda a gente ajuda, seja homem, seja mulher. Eu peço ajuda ao Luís Ramalho, por exemplo, quando tenho alguma dúvida, porque é normal, todos temos dúvidas, ninguém nasce ensinado, ninguém sabe tudo. Claro. Portanto, eu acho é que temos que ser mais mulheres. Venham, porque ninguém vos vai inferiorizar, ninguém tenta sequer olhar de lado, é normal às vezes aquele olharzinho, não é? De será? É mesmo? É ela que vai ali.
mas ninguém fala, ninguém comenta, não, lá está, não inferiorizam. Portanto, é vir, é começar, porque precisamos de mais mulheres. E relativamente precisamente a isso que estavas a dizer, de as mais jovens ou as futuras navegadoras ou pilotos vos pedirem ajuda, vos pedirem informações, tu já és de uma geração em que a comunicação é muito fácil entre as pessoas, tu recebes muitas mensagens de incentivo de pessoas a quererem saber como é que tu fizeste, como é que as coisas são, como é que acontecem? Sim, e cada vez mais, assim, também um bocadinho depois de ter andado com o Bernardo, obviamente ganhei outra visibilidade. Houve ali um claro boom sim, mediático claro natural. Mas eu também sou uma pessoa muito, muito aberta, é muito fácil falar comigo, eu gosto muito de ajudar e se eu puder ajudar, eu vou ajudar, sem pensar. Tu já és uma vezes. navegadora com muita experiência, apesar de ser muito novinha, mas tu já tens muitos rallies no palmarés e com resultados muito interessantes. Alguns, sim. Mas lá está, eu se puder ajudar, não falo só para mulheres, é óbvio que eu tenho um gostinho especial de vir uma menina falar comigo, mas seja mulher, seja um rapaz, seja o que for, tenho o gosto de ajudar e sim, recebo bastantes mensagens, principalmente naqueles rallies maiores, em que há muita gente, muito público, muitas mensagens de, olha, como é que tu começaste? Olha, como é que eu posso começar? Olha, há cursos, olha, tu fizeste um curso, esse tipo de perguntas. E a partir daí nós temos que ajudar, todos nós, seja piloto, seja navegador, seja quem for, temos que ajudar, porque os rallies, se não começar a vir malta nova, isto vai acabar por estagnar ali um bocadinho e daqui a uns anos não temos ninguém. Quando tu começaste, tiveste de alguma forma a facilidade de já teres aprendido alguma coisa com os navegadores, por exemplo, do teu pai, que foi com quem te estreaste, ou foste um bocadinho às cegas e as indicações foram surgindo na altura? Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa muito atenta e eu, por exemplo, estava nas assistências. O meu pai é amigo do Armindo, então muitas vezes eu via o Luís, via aqueles navegadores. O Luís já agora é a nossa grande inspiração como navegadores, porque ele já passou os 60 e continua a ser muito competitivo. Todos queremos ir atrás dele e passar essas idades todas. E portanto eu estava nas assistências e o navegador estava a fazer qualquer coisa e eu metia o olho. E o Justino, que era o navegador do meu pai na altura, fazia qualquer coisa e eu, mas porquê é que estás a fazer isso? E porquê é que fazes isso? E o que é isto? Por exemplo, as distâncias no roadbook. Para mim é uma coisa ao início me fez super confusão. E o que é isto? Eu fazia muitas perguntas. E eu quando fui para a primeira prova, deram-me o roadbook, eu tinha um caderno e pensei, isto vai ter que se juntar tudo e vai ter que sair daqui alguma coisa. Mas eu acho que é uma coisa natural, porque lá está, eu tive muitos anos a acompanhar de fora e sempre a ver. E a prestar atenção a tudo. Sempre. Já agora fica a referência tanto para o Luís Ramalho como para o Justino Reis. Eles fizeram muitos rallies nos Açores e são profundos conhecedores das nossas ilhas e do ambiente que aqui se vive, e que penso que certamente é uma das coisas que vai atraindo os pilotos de fora. Mais possibilidades houvesse de trazer mais gente de fora, e tenho a certeza que estas listas iriam crescer muito mais. O Rui Torres, ainda continua a ser um orgulho especial dizer que se faz rallies e que se é dos Açores, porque há de facto uma ligação grande dos Açores ao mundo dos desportos motorizados, acima de tudo porque já houve uma grande prova internacional que se disputava nos Açores e realmente as imagens destas ilhas e das suas classificativas foram correndo o mundo. Sempre que falas com alguém que é de fora de Portugal, por exemplo, ou mesmo do continente, as pessoas ligam imediatamente os Açores aos rallies? Mais ou menos. Eu penso que a determinadas ilhas tem havido uma evolução grande. O caso, por exemplo, do Faial, Santa Maria, por exemplo, Santa Maria, já agora, onde és um homem da primeira hora do primeiro rally, foste o primeiro vencedor do Rally de Santa Maria. Pois, mas eles não se cansam de dizer isso lá, tu até ficas cansado. Ok, obrigado. Eu tentei sempre inovar lá quando fui direto por lá há alguns anos, e mesmo não só, eu tive muitos anos a fazer os roadbooks e os provas de segurança e portanto, em Santa Maria, por exemplo, a população vai em peso assistir ao rally, é impressionante. Então para ano vê-se para tudo. Aqui na Teixeira também vê-se muita gente. No Faial, no início, nós corríamos, fazíamos imensos quilómetros sem ver ninguém, hoje em dia já está diferente, portanto vê-se que as pessoas têm... O Pedro também sabe que na Graciosa também acontece isso. Eu acredito. Já em São Miguel já não é bem assim, enquanto por exemplo no rally grande dá toda a gente, mas nas outras provas mais pequenas é mais difícil. Hoje em dia a juventude dispersa-se muito, os meus filhos, por exemplo, se calhar nem sequer vão ver, e portanto tenho pena, mas pena também tenho de não fazer mais provas fora dos Açores, que eu gostaria, mas é difícil, sai sempre muito caro. Nós temos um orçamento limitado e, portanto, patrocínios grandes, nunca tive nada disso, todas as anos. Tu fizeste várias vezes o Rally de Portugal como navegador? Fiz 5 vezes o Rally de Portugal, nunca terminei. A última vez que chegámos mais longe, chegámos a Viseu, e até estávamos bem classificados na altura com o Horácio. Aliás, as participações todas que fiz foi sempre com ele. E depois, uns anos depois, voltei a fazer em 2001, já não era navegador,
mas aceitei o desafio e foi no célebre ano de muita lama, que depois seria o último ano do Rally de Portugal. E vocês ficaram logo em Faf? Nós ficamos, já não me lembro bem, mas ficamos numa especial, dos carros estavam todos encostados à berba. As relheiras eram mais altas que as pernas das pessoas. Exatamente. E também ficamos aí. Mas pronto, olha, pode ser que Mas ainda... depois voltaste, já estiveste com o teu escorte no folclore do Rally de Portugal. Sim, mas foi no Rally de Portugal, mas foi apenas na parte pós-clássicos. Exatamente. A parte mais pequena. Pode ser que eu consiga ainda para o ano, nos tais 50 anos. Afinal estamos aqui a falar qualquer coisa. Portugal, porque para isso seria difícil, mas fazer uma outra prova. Até porque há agora uma data de provas, as chamadas provas de Legends, em que os clássicos e os históricos e os momentos históricos se misturam numa azáfama muito interessante para os adeptos. Se calhar aí integra-se bem o teu forte escorte azul. Não sei. É quase aquele azul lá no Mícola, no princípio dos anos 80. Se calhar opto mais por ir fazer uma prova de terra lá fora. Eles têm troços muito bons e não se vê muitos carros a correr também na terra, no continente, e portanto se calhar também será uma mais-valia. Então vais falar aí com o Pedro Lança, que ele conhece lá uns rallies menos conhecidos que têm troços muito bons. Marco, tu também, antes de passares para dentro dos carros de rally, foste adepto e certamente que seguias com atenção o que era o crescimento dos rallies, concretamente em São Miguel, onde o expoente máximo foi atingido com provas de coeficiente máximo do Campeonato da Europa, portanto a segunda categoria mundial na altura. Foi entusiasmante ver como tudo aquilo cresceu e como os grandes nomes passaram por lá. Com certeza. É pena já não haver aquelas classificativas, por exemplo, 7 cidades. Aqueles pratos fortes à moda antiga. Muito escuro. Pronto. Mas temos sempre a Tronqueira e os Graminhais. Pico da Pedra também era muito giro, pronto, é um figurino diferente, mas sim, mas com máquinas já muito bem evoluídas e dá-nos um gosto ao mesmo tempo também poder participar e sim, a evolução foi grande, já a começar também pelos parques de assistência. Exatamente, todas essas inovações foram sempre trazidas por esses campeonatos maiores. Sabia a pena já não haver o Faial da Terra, por exemplo. Era de deluxe, né? Deluxe, era deluxe. As 7 cidades, deixa muitas cidades. Que agora é uma versão nova. Antes era agora que tudo mais diferente. Tudo que está agora é cimentado. Era troço e era classificativas muito bonitas. Olha, é assim. Pedro Lança, expectativas para este Rally Lilás 2024 e já agora explica-nos o que é este Citroën Saxo Cup que tu trazes para nós sabermos onde é que te podemos colocar aqui na lista das apostas. Bem, então vamos começar pelo carro. O carro era o carro que fez em 2014 o troféu com a Daniela Rodrigues. Pronto, o carro está um bocadinho mais evoluído, o carro é do Jorge, é da Daniel. Portanto, desde já um agradecimento especial ao Jorge e à Daniela, que foram eles que foram de facto os responsáveis de eu estar aqui hoje, a parte também do TAC, que lançou o convite e o meu carro não estava em condições e foi aqui uma solução. Eles prontamente também, todo o staff da Jorge Amortecedores também colaboraram no sentido de conseguirmos trazer aqui o carro. O carro eu andei no carro na altura do Rally de Águeda, mas andei durante muito pouco tempo. O carro tem um motor bastante evoluído, mais evoluído que o meu. De resto é basicamente igual ao meu, portanto um carro competitivo, é um Saxo bastante competitivo. Expectativas primeiro é perceber qual é que vai ser a minha adaptação. Eu há 2 anos praticamente não faço rallies em asfalto. Vamos ver, parte dos reconhecimentos correram bem. Amanhã, não sei, no shakedown provavelmente é a única vez que vamos andar no carro e pronto, e que estivermos todos alinhados, se eu conseguir essencialmente, acho que o L mais fraco aqui sou eu, porque o carro é um carro bastante bom, a Inês está... A navegadora está fresquinha no fim de semana passada. E com o campeão nacional de 2 rodas motrizes, quer dizer, também acho que aqui o L mais fraco... Não vais fazer feio. Pois, exatamente. Eu acabo por ser aqui, de facto, o L mais fraco, no sentido de, tentar estar em forma. Eu gostava, obviamente, de fazer mais rallies. A minha vida profissional não tem permitido. A parte também, porque cada vez é mais difícil. Eu estou muito longe de tudo, eu moro em Sines. Obviamente não faço os rallies que gostava, mas olha, por exemplo, aqui para o Rui, o Ali tem para fazer de score, aquilo deve ser uma loucura. Aquilo é tipo a Finlândia sem saltos. É verdade. Dá um gozo gigante. Eu por acaso também
fico um bocadinho relativamente à situação do Score. É um carro que eu um dia vou ter um Score MK2, garantidamente. Pode não ser um carro de 300 cavalos de caixa sequencial, mas eu vou ter um Score MK2, porque eu acho que nos rallies há aqui duas questões aqui, acho que é importante definir aqui a questão, que é os tempos que se fazem, a eficácia dos carros e o gozo que dá a conduzir. De facto, não tenho dúvidas nenhumas que em termos de eficácia do carro é muito difícil andar com um Score MK2, mesmo com esses cavalos todos, ao pé de um carro de nova geração. Mas o gosto que aquilo dá a conduzir, ainda agora o Chris Mick fez um rally também e diz que aquilo é que era. Portanto, eu acredito que aquilo é prova dos 9, quando eles saltam para os cortes e andam daquela maneira, isto é bom. Sem dúvida nenhuma. É um carro, aliás, o pai da Inês já várias vezes, dá uma volta no carro e tens que experimentar e não sei o quê. O Cão Eduardo, calma que isto, a traseira depois pode vir um bocadinho em cunha e eu não dou para aí virado, mas é uma coisa, eu gostava. Agora, obviamente, o saxo é igual, por exemplo, andar de saxo em terra, é um tipo que consiga estar em forma, e o carro também é um gozo gigante. Obviamente não se consegue andar ao pé de um carro de última geração, nem ao pé de um 4 rodas motrizes, mas é um carro fantástico. Portanto, eu para mim, nesta fase da minha carreira desportiva, eu quando faço 25 anos de corridas, de rallies, isso já vão comemorar os 25 e os 50, eles já estão a preparar coisas. E pronto, e de facto, nesta fase, a diversão e o gozo de guiar, para mim, são mais importantes quase que os resultados. Obviamente que os resultados, aquilo que nós conseguimos fazer era, pronto, eu gostava de andar entre os mais rápidos dos rodas motrizes, sabendo que é difícil neste momento com o saxo andar ao pé dos Rally 4, mas vamos tentar, obviamente, vamos tentar. Se eu conseguir estar em forma e conseguir andar e conseguir alinhar tudo direitinho, vamos ver no final do Rally. Depois vemos prognósticos. Já dizia o grande capitão João Pinto. Claro. Bem, nós estamos quase em cima do fecho deste nosso especial Rally número 3, mas queria dar novamente a palavra à nossa campeã nacional das duas rodas motrizes, a Inês, que se vem estrear nas estradas da Terceira. Inês, queria que deixasses uma mensagem para o público terceirense que tu vais já ver a partir da manhã, que é gente muito efusiva e que gosta muito de rallies, e explicar que é o gosto que também trazem em estar aqui depois de um título tão fresquinho que foi aqui há dias. Tu, se calhar, nos últimos 2 meses fizeste mais rallies do que o Pedro fez nos últimos 2 anos, portanto, estás com uma rodagem diferente. Garantidamente. Aliás, o último rally que eu fizemos de 0 os dois, o Rally Ali tem, portanto, desde aí é só contar os rallies pela vez. Não, é realmente a pedir a todo o público que apareça, que esteja presente connosco, que nos dê força nas estradas, porque muitas vezes dizem, vocês não vêm, vemos, nós sentimos o apoio. E, portanto, é pedir o apoio, e gostaria muito de conhecer toda a gente, e cá estaremos até segunda-feira nós, portanto tenho muito tempo para conhecer toda a gente. Muito bem, foi um gosto, e vai ser um gosto fechar mais esta edição do Especial Rally. Foi a terceira, ainda temos amanhã, temos mais um campeão nacional por acaso que vai passar por aqui amanhã, mas esse já está semi-retirado, mas continua a andar muito depressa. Mas de qualquer forma fica já o repto para continuarem a seguir as emissões do Rádio Clube de Angra até aos diretos, onde o Jorge Silva vai ser aqui o pivô de serviço a partir das 20h15, salvo erro, de sexta-feira, com a primeira classificativa. Hoje tivemos Rui Torres, Marco Martins, o Pedro Lança, a Inês Veiga foram os convidados deste especial Rally, recordando sempre que as emissões da Voz da Terceira neste Rally Lilás têm o apoio da Terauto. E nós estaremos então em direto na sexta-feira a partir das 20h, mais coisa, menos coisa, porque o rally começa às 20h15 e temos também de aquecer os motores por aqui. Amanhã estaremos de regresso com mais um especial rally. Lembrar que depois às 21h30 haverá a apresentação pública das equipas no Porto de São Mateus. Entretanto, nós atropelamos o sinal horário, por isso faço eu. Já passa 1 minuto e meio das 19h, mais 1 hora no continente da Madeira, já a seguir, que quero ouvir com a Mena Santos.